Marilyn Monroe. A presença luminosa de Marilyn Monroe não apenas definiu uma era, mas também encapsulou uma série de histórias de amor tão agridoce e inesquecíveis quanto a própria tela de prata. Nascida Norma Jean, ela entrou nos holofotes e em um turbilhão de relacionamentos que pareciam espelhar o glamour cintilante da velha Hollywood. Seu primeiro casamento com James Dougherty dificilmente foi uma história de paixão romântica, uma união precoce, quase protetora, forjada durante sua juventude conturbada. No entanto, marcou o início de uma vida destinada tanto à adoração quanto ao sofrimento. Depois veio o envolvimento ardente com o ícone do beisebol Joe DiMaggio, um romance que brilhou tanto quanto um sucesso de verão. Sua união, envolta em adoração pública e escândalos sussurrados, parecia quase mítica, capturando os corações de milhões, mesmo quando o destino e as exigências da fama conspiraram para afastá-los, separar. Mas foi seu casamento final, com o estimado dramaturgo Arthur Miller, que introduziu um capítulo profundo de reinvenção e intimidade intelectual. Com Miller, Marilyn buscou uma conexão além do mero glamour. O relacionamento deles foi uma dança intrincada de vulnerabilidade e ambição, carregada de fervor criativo e conflitos pessoais. Embora cada casamento viesse com seu próprio drama e espetáculo público, juntos eles teceram um tapete de amor, perda e resiliência. Um testemunho de uma estrela cuja vida pessoal era tão enigmática e duradoura quanto seu sorriso icônico. Debbie Reynolds. Debbie Reynolds encantou o público não apenas com seu charme na tela, mas também com uma vida pessoal que se desenrolou como um roteiro fascinante e imprevisível. Conhecida por seu sorriso brilhante e talento inegável, Reynolds entrou no mundo do amor com uma paixão intensa, que muitas vezes combinava com suas performances vibrantes. Seu primeiro casamento, uma incursão juvenil no reino do romance de Hollywood, foi marcado pela promessa de eternidade. Uma promessa que, sob o brilho implacável dos holofotes, logo ficou obscurecida por ambições pessoais e um desgosto inesperado. Sua segunda união viu Debbie enfrentando o tumulto que frequentemente acompanha a vida em Tinseltown. Um romance turbulento que trouxe tanto colaboração criativa quanto escrutínio público. O casamento, pontuado por momentos de intensa afeição e separações igualmente dramáticas, deixou sua marca em uma estrela que não tinha medo de usar o coração na sua manga. Em seu terceiro casamento, Reynolds abraçou mais um capítulo de reinvenção, escolhendo um parceiro que tanto complementava sua exuberância, quanto compartilhava sua visão de uma vida vivida plenamente, apesar dos desafios sempre iminentes da fama. Cada capítulo de sua história conjugal estava mergulhado no brilho e glamour da Era de Ouro, uma série de altos riscos e despedidas emocionantes que destacavam seu espírito resiliente. Através de tudo isso, Debbie permaneceu como um farol de esperança e alegria. Uma heroína de Hollywood cujas histórias de amor, tão tumultuadas quanto ternas, continuam a encantar a memória coletiva de uma era passada. Barbara Stanwyck. Barbara Stanwyck emergiu das sombras do início de Hollywood, com uma força e independência que definiram não apenas sua carreira cinematográfica, mas também sua jornada pessoal através do amor e do matrimônio. Renomada por interpretar heroínas pragmáticas na tela grande, a vida fora das telas de Stanwyck era uma narrativa igualmente cativante de paixão e perseverança. Seu primeiro casamento foi um capítulo de compromisso juvenil, uma união que, apesar de sua brevidade, lhe ensinou a delicada arte de equilibrar o desejo pessoal com as exigências implacáveis de uma carreira em ascensão. Seu segundo casamento se desenrolou durante um período em que Hollywood era tanto um refúgio quanto um campo de batalha. Uma época em que cada aparição pública era dissecada por uma mídia insaciável. Este relacionamento, marcado tanto pela intimidade quanto pela separação inevitável, aguçou ainda mais sua determinação, instilando nela uma firme determinação de forjar seu próprio destino. Doris Day. A vida de Doris Day foi uma aula magistral de resiliência, onde cada capítulo de sua jornada matrimonial ecoava os altos e baixos de uma carreira lendária no cinema e na música. Seu primeiro casamento marcou o início de sua jornada para a idade adulta, uma união juvenil que foi tão inocente quanto efêmera. Embora esse vínculo inicial tenha eventualmente se dissolvido, ele lançou as bases para uma vida que em breve seria definida tanto por triunfos de bilheteria quanto por reinvenções pessoais. Seu segundo casamento a viu entrando mais profundamente no centro das atenções, combinando seu charme na tela com um romance fora dela igualmente envolvente. Esta união, embora trouxesse atenção pública e especulações sussurradas, também carregava as intimidades discretas de duas vidas entrelaçadas em meio ao cenário sempre em mudança de Hollywood. Com seu terceiro marido, Doris embarcou em uma fase mais madura e reflexiva de sua vida pessoal,
um relacionamento que entrelaçou sua ascensão profissional com um profundo senso de realização pessoal. Esta união, caracterizada pelo respeito mútuo e sonhos compartilhados, permitiu que ela explorasse novos horizontes artísticos enquanto equilibrava os desafios da fama com uma aparência de normalidade. Seu quarto casamento foi talvez o mais complexo, oferecendo uma mistura de estabilidade e as inevitáveis complicações de uma vida vivida sob os olhos do público. Neste capítulo mais tardio, Doris demonstrou que, mesmo em meio às luzes deslumbrantes de Hollywood, o amor podia ser um santuário, uma presença tranquila e constante que a sustentava tanto nos picos criativos quanto nas dificuldades pessoais. Joan Crawford. Joan Crawford, um ícone duradouro de Hollywood, viveu uma vida onde cada casamento não era apenas uma escolha pessoal, mas uma ousada declaração de reinvenção. Sua primeira união foi forjada em um mundo onde a juventude encontrou a ambição. Um casamento que, embora breve, preparou o palco para uma carreira definida por tenacidade e transformação. No cadinho do início de Hollywood, Joan aprendeu que amor e ambição frequentemente andavam numa linha tênue. Seu segundo casamento a levou a uma era de glamour acentuado e escrutínio público. Este relacionamento, marcado tanto pela paixão quanto pelas exigências implacáveis de sua ascensão ao estrelato, refletia a dualidade de sua existência, uma persona glamurosa nas telas combinada com uma vida pessoal turbulenta, mas transformadora. À medida que as câmeras piscavam e o mundo assistia, essa união tornou-se outro capítulo em uma narrativa de contínua reinvenção. O terceiro casamento viu Joan abraçar um capítulo mais matizado de sua vida. Um período em que crescimento pessoal entrelaçou-se com reinvenção profissional. Apesar das tensões inevitáveis e do brilho sempre presente dos holofotes de Hollywood, essa união permitiu-lhe explorar novas dimensões de si mesma, equilibrando a adoração do público com as batalhas privadas do seu coração. Seu quarto casamento, como os anteriores, refletiu a evolução da mulher por trás dos papéis icônicos. Foi uma parceria que, embora não imune aos desafios da fama e às inevitáveis diferenças que surgem ao longo do tempo, adicionou outra camada à sua complexa persona. Cada um dos casamentos de Joan Crawford permanece um testemunho de sua busca incansável por auto-reinvenção, uma jornada que espelhava um mundo dinâmico e sempre em mudança de Hollywood. Rita Hayworth. A vida amorosa de Rita Hayworth parecia uma saga cinematográfica, onde cada casamento introduzia um novo ato repleto de glamour e drama pessoal. Nascida Margarita Carmen Cancino, ela entrou sob os holofotes numa idade tenra, e seu primeiro casamento com Edward Judson, aos 18 anos, deu início a uma vida de reviravoltas dramáticas. Esta união jovem, terminando em 1942, foi uma lição precoce sobre a natureza passageira dos primeiros amores, marcada pela inocência e impulsividade da juventude. Seu segundo casamento, com o enigmático Orson Welles, carregava um ar de paixão criativa e tumulto artístico. A união deles, embora breve e dissolvida em 1948, foi carregada com a energia bruta de duas almas criativas, tentando mesclar vidas pessoais com ambições cinematográficas. A faísca entre eles acendeu um fogo que, apesar de sua intensidade, estava destinado a se apagar à medida que seus mundos os puxavam em diferentes direções. O terceiro ato em sua saga romântica veio com seu casamento com o príncipe Ali Khan, em 1949. Uma união que elevou seu status ao de uma princesa de Hollywood. Ainda assim, até mesmo essa ligação de conto de fadas não conseguiu escapar às pressões da vida pública e, em 1951, o brilho real começou a desvanecer, deixando para trás uma memória agridoce de glamour perdido para a realidade. Seu quarto casamento, com o cantor de voz suave Dick Haymes, foi caracterizado por uma mistura intensa de paixão artística e discórdia pessoal, culminando em um divórcio em 1955. Finalmente, seu quinto e último casamento com o produtor James Hill, que terminou em 1961, marcou o capítulo final de uma vida tão ricamente camadas quanto os papéis que interpretou na tela. Cada casamento na vida de Rita Hayworth foi uma pincelada vívida em uma tela que retratava tanto os luminosos picos como as inevitáveis sombras do romance da velha Hollywood. Ginger Rogers. A história matrimonial de Ginger Rogers foi tão dinâmica e variada quanto sua carreira no palco e na tela. Seu primeiro casamento com Jack Pepper, em 1929, foi um breve interlúdio, um caso passageiro que sugeria a promessa de um amor ainda por florescer. Seu segundo casamento, com o ator Lewis, começou em 1934 e durou aproximadamente 5 anos. Este relacionamento foi marcado pelo fervor da paixão juvenil e pelos desafios de equilibrar uma carreira exigente com os desejos de uma vida pessoal em florescimento.
Apesar da intensidade da sua ligação, as exigências de Hollywood eventualmente os afastaram. Separados, deixando para trás um rastro de memórias agridoce. O terceiro casamento, com Jack Briggs, começou em 1943 e navegou por um período particularmente turbulento até sua separação em 1949. Este capítulo estava imerso tanto na emoção do romance na tela quanto nas duras realidades fora dela. Vida. Uma união que suportou o peso das expectativas públicas e dos sacrifícios pessoais. Sua quarta união com o ator francês Jacques Bersac, em 1953, trouxe um toque de sofisticação europeia para sua vida. No entanto, a pressão cultural e profissional logo levou a um divórcio em 1957. Finalmente, seu quinto casamento com o produtor de cinema William Marshall, em 1961, ofereceu mais uma oportunidade de reinvenção. Apesar do interesse comum que inicialmente os uniu, as pressões das exigências de carreira e as ambições pessoais divergentes acabaram desfazendo o parceria concluída em 1971. Em cada um de seus casamentos, Ginger Rogers navegou pelo labirinto do amor com uma resiliência que refletia a graça e a fortaleza que ela exibia no palco, deixando um legado tão cativante em sua vida pessoal quanto em suas performances. Joan Collins. A jornada de Joan Collins pelo matrimônio foi um entrelaçado de paixão, reinvenção e uma busca inabalável por estabilidade em meio ao brilho incessante dos holofotes de Hollywood. Seu primeiro casamento com Maxwell Reed, que começou quando ela tinha apenas 19 anos, foi marcado por uma exuberância juvenil e uma promessa ardente que, em última análise, se desfez em 1963. Esta união inicial foi um batismo nas complexidades do amor em um mundo onde o glamour e a ambição muitas vezes colidiam. Seu segundo casamento com o cantor e ator Anthony Newley foi um caso de grande visibilidade, que misturava romance com as intensas exigências do estrelato. Juntos, compartilharam não apenas uma vida pública deslumbrante, mas também as profundas responsabilidades da paternidade, criando 2 filhos em um mundo tão imprevisível quanto glamouroso. No entanto, as pressões implacáveis da carreira e da vida pessoal levaram ao divórcio deles em 1970, marcando um ponto de virada na busca de Collins por equilíbrio pessoal. O terceiro capítulo em sua saga matrimonial desenvolveu-se com Ron Cass em 1972. Esta união foi caracterizada por uma parceria forte, embora turbulenta, que durou mais de uma década antes de terminar em divórcio em 1983. Com cada relacionamento, Joan absorveu as lições de amor e perda, aprimorando gradualmente sua compreensão do delicado equilíbrio entre independência e intimidade. Sua quarta união foi um breve, porém notável, compromisso com o cantor sueco Peter Holm em 1985. Um capítulo passageiro que destacou sua contínua reinvenção. Finalmente, em 2002, Joan encontrou uma semelhança da estabilidade que havia lhe escapado em anos anteriores com Percy Gibson. Este casamento final trouxe uma calma madura à sua vida, oferecendo a segurança e o apoio que complementaram sua longa e notável carreira. Através dessas 5 uniões, Joan Collins não só brilhou na tela, mas também criou uma narrativa pessoal rica em complexidades do amor, perda e a incessante busca pela felicidade duradoura. Judy Garland. A vida amorosa de Judy Garland foi tão dramática e complexa quanto os papéis inesquecíveis que ela incorporou no palco e na tela. Seu primeiro casamento com o compositor David Rose, uma união que durou 3 breves anos até 1944, preparou o cenário para uma vida onde a paixão pessoal frequentemente se cruzava com a pressão profissional. Embora o tempo juntos tenha sido marcado por colaboração criativa e momentos ternos, acabou por se mostrar demasiado frágil para as exigências implacáveis do show business. Mal se recuperando do seu primeiro desgosto, Judy entrou em seu segundo casamento com o diretor Vincente Minnelli em 1945, uma parceria que não só redefiniu sua carreira, mas também lhe deu o precioso presente da maternidade na forma de sua filha, Liza Minnelli. Seu relacionamento, que durou até 1951, foi uma mistura de genialidade artística e turbulência pessoal, à medida que o estilo visionário de Minnelli tanto inspirava quanto conflitava com a natureza sensível de Judy. Seu terceiro casamento com Sid Luft começou em 1952 e se estendeu até 1965, envolvendo Judy em um longo período de estabilidade e luta. Esta união, mais pragmática em sua abordagem, navegou os desafios da fama e dos demônios pessoais igualmente. Em 1965, um controverso e breve quarto casamento com o ator Mark Harron, que durou apenas 5 turbulentos meses, ressaltou ainda mais a volatilidade que parecia acompanhá-la a cada passo. Finalmente, em 1969, o casamento final de Judy com Mickey Jeans chegou em um momento em que as pressões implacáveis de sua vida finalmente haviam cobrado seu preço.
A união deles terminou tragicamente quando ela faleceu apenas 3 meses depois, deixando um legado de desilusão e esperança entrelaçado com a magia do cinema. Gloria Swanson. A vida cheia de best história de Gloria Swanson e... Em Hollywood foi acompanhada por uma história matrimonial igualmente agitada, que se estendeu por décadas e desafiou convenções. Seu primeiro casamento com o ator Wallace Beery, de 1916 a 1919, apresentou-a às dinâmicas turbulentas do amor em meio à nascente indústria cinematográfica. Esta união inicial foi a primeira de muitas que definiriam seu relacionamento complexo com um compromisso. Seu segundo casamento com o restaurador Berbert Kay trouxe a alegria e o desafio adicionais da maternidade, quando deram as boas-vindas a uma filha em suas vidas, antes que o relacionamento terminasse em 1922. Determinada a traçar seu próprio caminho, a terceira união de Gloria com o aristocrata francês H.R. começou em 1925. Embora imbuído da elegância e promessa de um romance real, este casamento não foi imune às tensões da alta sociedade, terminando em divórcio em 1931. Indomável, o quarto casamento de Gloria com o ator, desportista Michael Farmer, começou em 1931. Essa relação, marcada por uma mistura de carisma na tela e complicações fora dela, durou até 1934, antes que as pressões da fama e ambições divergentes levassem à sua dissolução. Em 1945, uma breve união com o empresário William Davey adicionou outro capítulo passageiro à sua saga pessoal. Finalmente, em 1976, Gloria entrou em seu sexto e último casamento com o escritor William Dwyer, uma parceria que durou até sua morte em 1983. Ao longo desses 6 casamentos, Gloria Swanson navegou pelo labirinto do amor com um espírito indomável. Cada casamento uma ilustração vívida da vida glamurosa, mas muitas vezes tumultuada, que definiu a velha Hollywood. Hedy Lamarr. A história romântica de Hedy Lamarr foi tão inovadora e imprevisível quanto suas contribuições lendárias, tanto para o cinema quanto para a tecnologia. Seu primeiro casamento com Fritz Mandl, em 1933, foi marcado por circunstâncias opressivas, terminando em 1937 e estabelecendo um tom sombrio para seus primeiros anos de adulta. Determinada a redefinir seu destino, Hedy seguiu em frente e, em 1939, casou-se com o roteirista Gene Mary. Sua união, embora criativa e cheia de promessas, dissolveu-se em 1941, refletindo a natureza volúvel do amor em uma indústria que valorizava a reinvenção em vez da permanência. Em 1943, ela entrou em seu terceiro casamento com o ator John Loder, uma união que trouxe o presente da filha Denise, mas acabou desfeita por diferenças irreconciliáveis, terminando em divórcio em 1947. Não se deixando facilmente abater por desilusões amorosas, o quarto casamento de Hedy com o proprietário de boate Ted Stauffer começou em 1949. No entanto, em 1952, as pressões de equilibrar sua persona pública com a vida privada levaram a mais um divórcio. Seu quinto casamento com o magnata do petróleo W. Howard Lee, em 1953, marcou o período mais longo de estabilidade em sua tumultuada carreira matrimonial, durando até 1960. Esta união trouxe um raro senso de equilíbrio em meio ao turbilhão de sua vida, oferecendo a Hedy uma amostra da constância que ela tanto desejava. No entanto, em 1963, ela iniciou seu sexto e último casamento com o advogado Louis J. Boy, uma breve parceria que terminou em divórcio em 1965. Além das telas de cinema, o legado de Hedy Lamarr é de brilho e resiliência. Suas séries de casamentos ecoando o espírito inventivo em constante mudança, que a tornou uma verdadeira pioneira, tanto no cinema quanto na tecnologia. Magda Gabor. A jornada de Magda Gabor pelo amor foi tão encantadora e imprevisível quanto os círculos glamourosos que ela frequentava. Seu primeiro casamento com John Basque, em 1937, foi um começo comovente. Uma união que terminou tragicamente com a morte dele em 1944, deixando uma marca indelével em seu terno coração. Logo depois, em 1946, ela se casou com o dramaturgo William Rankin. Um breve caso que durou menos de um ano, insinuando o espírito inquieto que viria a definir sua vida. Em 1949, Magda iniciou seu terceiro casamento com o advogado Sidney Robert Warren. No entanto, o relacionamento provou ser de curta duração, dissolvendo-se até 1950. Determinada a encontrar um amor duradouro, ela embarcou em sua quarta união em 1956 com o executivo de construção Arthur Tony Gucci, uma parceria que duraria até a morte dele em 1967 e seria sua união mais longa e mais querida. Buscando uma nova reinvenção, em 1970, Magda casou-se brevemente com o ator George Sanders, embora o casamento tenha sido anulado após apenas um mês. Um testemunho de sua disposição para abraçar riscos,
mesmo quando os riscos eram altos. Seu sexto e último casamento com o consultor econômico, Tabor R. Hillai, em 1972, ofereceu mais um capítulo em uma vida definida por paixão e reinvenção, embora tenha terminado em divórcio em 1975. Ao longo de Onka Anal Anka, esses 6 casamentos distintos, Magda Gabor navegou o labirinto do amor com uma elegância e determinação que ressoaram além dos limites cintilantes da elite de Hollywood. Seu legado romântico permanece uma tapeçaria vívida de encantamento, desilusão e a busca incessante por um amor que pudesse resistir ao teste do tempo. Arlene Dahl. A jornada matrimonial de Arlene Dahl se assemelhava a um épico de Hollywood, marcada por paixão, reinvenção e as dinâmicas sempre em mudança do amor. Seu primeiro casamento com o ator Lex Barker, em 1951, foi uma incursão breve, mas significativa, no mundo glamouroso das uniões de celebridades. Durando apenas cerca de um ano, preparou o cenário para os capítulos dramáticos que se seguiram. Em 1954, ela iniciou sua segunda união com Fernando Lamas, uma parceria que não apenas aprofundou sua vida pessoal, mas também trouxe a alegria da maternidade com o nascimento do filho, Lorenzo Lamas. Este casamento, que durou até 1958, foi uma mistura de atração na tela e desafios fora dela, destacando a complexidade de equilibrar carreira e família. Seu terceiro casamento, com Christian R. Holmes de 1960 a 1964, expandiu ainda mais seu mundo familiar com a chegada da filha Christina, oferecendo um vislumbre de um lado mais terno e doméstico da estrela. Ainda assim, como muitos romances de Hollywood, a busca pela realização pessoal a levou a um quarto casamento com Alexis Lane, que terminou em 1969, quando as marés de mudança varreram sua vida. Não muito depois, Arlene encontrou novamente companhia em seu quinto casamento com o produtor de televisão Roomval W. Shaum, uma união que durou de 1969 a 1976 e proporcionou um período de estabilidade em meio aos holofotes sempre mutáveis. Finalmente, em 1984, ela se casou com o designer de embalagens Mark Rosen, um relacionamento que perdurou até seu falecimento em 2021. Cada casamento na vida repleta de histórias de Dahl revela camadas de vulnerabilidade, ambição e uma busca incessante por amor, em meio ao brilho e glamour de Hollywood. Lana Turner. A vida amorosa de Lana Turner foi tão tumultuada e lendária quanto sua icônica carreira cinematográfica, marcada por impressionantes 8 casamentos que contavam cada um uma história diferente de paixão e desilusão. Sua primeira união com Art Shaw em 1940 foi um breve surto de romance que durou apenas 4 meses, um início turbulento de uma série de relacionamentos passageiros mais memoráveis. Pouco depois, Turner se viu envolvida em uma história de amor mais complicada, pois foi casada 2 vezes com o restaurateur Joseph Crane, com ambos os casamentos terminando em 1944, deixando para trás ecos de promessa e ambição juvenil. Seu terceiro casamento com Henry J. Topping Jr. inaugurou um período de relativa estabilidade até o divórcio em 1952, marcando um momento crucial na sua trajetória pessoal. Buscando uma nova reinvenção, Turner entrou em seu quarto casamento com o ator Lex Barker, uma união que terminou em 1957, refletindo a volatilidade inerente de uma vida vivida sob os implacáveis holofotes de Hollywood. Meados da década de 1960 trouxeram outro capítulo com o fazendeiro Fred May, cujo casamento com Lana de 1960 a 1962 sugeriu uma fuga mais tranquila e pastoral da agitação da indústria cinematográfica. No entanto, o fascínio da vida noturna chamou com sua sexta união com o animador de boates Robert Eaton, que terminou em 1969. Seu sétimo casamento com o hipnotizador Ronald Dunt, terminando em divórcio em 1972, destacou ainda mais a natureza imprevisível de sua vida amorosa. Ao longo desses inúmeros relacionamentos, os múltiplos casamentos de Lana Turner foram emblemáticos tanto dos deslumbrantes altos quanto dos dolorosos baixos de uma estrela cuja vida pessoal era tão dramaticamente vívida quanto suas performances na tela. Zsa Gabor. A lendária vida amorosa de Zsa Gabor foi um mosaico de uniões de alto perfil e casos escandalosos, cada um refletindo o glamour e a excentricidade que definiam sua persona. Seus primeiros anos de matrimônio foram marcados por uma série de uniões que abriram caminho para uma vida de romance opulento. Entre estas, seu casamento com o político turco Burhan Asaf Bilgi foi uma introdução precoce ao mundo do fascínio aristocrático e da intriga internacional. Logo depois, ela se casou com Conrad Hilton em 1942. Uma união que, embora relativamente breve e terminando em 1947, elevou seu status dentro dos círculos da velha elite. Hollywood.
Os relacionamentos subsequentes de Zaza continuaram a capturar a fascinação do público. Seu casamento com o ator George Sanders foi emblemático de sua predileção por drama intenso, enquanto sua união com o banqueiro de investimentos, Herbert Hutner, destacou ainda mais sua capacidade de navegar tanto pelo brilho da fama quanto pela gravidade dos negócios sérios. Mais tarde, uniu-se em matrimônio com o designer Jack Ryan e, então, o advogado Michael O'Mara. Cada relacionamento contribuindo com um capítulo único para sua vida notável. No entanto, a joia da coroa de sua saga romântica foi sua última e mais longa união com o empresário alemão Friedrich Prinz von Anhalt, que começou em 1986 e perdurou até sua morte. Cada um dos 9 casamentos de Zaza Gabor era um retrato vívido de uma mulher que não tinha medo de abraçar a paixão, o escândalo e o poder transformador do amor, deixando uma marca indelével na história dos romances mais deslumbrantes de Hollywood. Elizabeth Taylor. A história matrimonial de Elizabeth Taylor foi tão lendária e multifacetada quanto sua persona nas telas. Uma saga deslumbrante de amor, perda e reinvenção que cativou o mundo. Seu primeiro casamento, com apenas 18 anos de idade, com Conrad Hilton Jr. em 1950, foi um começo juvenil que sugeria os romances grandiosos que estavam por vir. Apenas 2 anos depois, ela se casou com o ator britânico Michael Wilding, com quem teve 2 filhos, criando uma narrativa familiar que ressoou tanto com paixão quanto com as pressões da vida pública. Este casamento terminou em divórcio em 1957, deixando uma marca agridoce em seu legado. O terceiro capítulo de sua história de amor começou com o produtor de cinema Mike Todd em 1958, uma união tragicamente interrompida por sua morte prematura, que abalou Hollywood e marcou um ponto de virada profundo em sua vida. Em 1959, Elizabeth buscou consolo e reinvenção em seu quarto casamento com o cantor Ed Fisher, uma relação que durou até 1964 e foi tão tumultuada quanto apaixonadamente pública. Talvez a mais lendária de todas, suas duplas uniões com Richard Burton, o quinto e sexto casamentos, começaram em 1964, com um divórcio dramático em 1974, apenas para eles se casarem novamente em 1975, antes de finalmente se separarem em 1976. Seu sétimo casamento com John Warner no início dos anos 1980 e sua união final com o operário da construção Larry Fortensky, que durou de 1991 até seu divórcio em 1997, 1996, acrescentaram mais camadas de complexidade à sua duradoura lenda. Através desses 8 casamentos com 7 homens diferentes, a vida de Elizabeth Taylor foi um testemunho do charme duradouro e da inevitável desilusão que definiam as histórias de amor mais icônicas do velho Hollywood. Jennifer O'Neill. A vida amorosa de Jennifer O'Neill se desenrolou como uma narrativa cativante de resiliência e reinvenção, marcada por impressionantes 9 casamentos com 8 maridos diferentes. Sua primeira união, com o executivo da IBM Dee Roster, de 1965 a 1971, marcou sua introdução a uma vida de altas expectativas e fascínio corporativo, um casamento que, embora promissor, acabou cedendo às marés em mudança da descoberta pessoal. Em 1972, ela se casou com Joseph Koster, embora o relacionamento tenha sido breve e terminado em 1974, ressaltando a natureza muitas vezes turbulenta do amor sob os holofotes. Em meados da década de 1970, Jennifer abraçou seu lado criativo com um casamento com o produtor e coreógrafo Nick DeNoia em 1975. No entanto, a união deles durou apenas 1 ano antes de dar lugar a novos começos. Seu quarto casamento com o compositor Jeff Barry, em 1978, embora breve, com uma separação ocorrendo apenas 1 ano depois, sugeriu a atração magnética da colaboração artística em meio aos desafios pessoais. Em 1979, o casamento de Jennifer com John Lear tornou-se infame por um incidente notável de autolesão acidental, uma nota de rodapé bizarra em um relacionamento que acabou em divórcio em 1983. Sua união subsequente com Richard Allen Brown, de 1986 a 1989, e depois casando novamente em 1993, antes de se separarem, ilustrou ainda mais sua busca contínua por estabilidade no meio do caos da fama. Um breve casamento com Neil L. Bonin, em 1993, foi logo seguido por seu 8º casamento em 1996 com Marvin Sidney Luke Jr., uma união amplamente descrita como oferecendo estabilidade duradoura. Junto a essas aventuras matrimoniais, Jennifer experimentou um despertar espiritual em 1988 que transformou sua vida e a levou a fundar uma iniciativa de apoio para veteranos. Cada um dos casamentos de Jennifer O'Neill foi um capítulo em uma história em constante evolução de ambição,
vulnerabilidade e a busca incessante por um amor que pudesse resistir ao teste do tempo.